Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Toda a Poesia, de Augusto dos Anjos. Esse livro aqui foi lançamento do grupo editorial Record e foi editado pelo selo José Olímpio. Nessa reunião de poesia a gente tem a obra mais famosa do Augusto dos Anjos, que é o livro Eu, e algumas outras poesias que foram compiladas e colocadas aqui. Além das poesias do Augusto dos Anjos, a gente tem aqui nesse livro um estudo crítico feito pelo Ferreira Goulart, e o Ferreira Goulart é um dos grandes pesquisadores e críticos literários a respeito da poesia do Augusto dos Anjos. E uma das partes mais interessantes desse livro aqui, dessa edição, é realmente o estudo crítico que o Goulart fez. Porque com ele a gente vai poder conhecer um pouco mais sobre a vida do poeta Augusto dos Anjos e também das influências sociais, literárias que ele teve durante a sua construção, durante a sua pequena jornada na literatura, porque o Augusto dos Anjos viveu apenas 30 anos. Bom, mas antes de continuar falando sobre essa edição, sobre essas poesias, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre a vida do Augusto dos Anjos. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos nasceu em 1884 no Engenho Pau d'Arco, que fica localizado na Paraíba. Os seus pais eram donos de 2 engenhos que acabaram depois de um tempo por causa da abolição da escravatura, por causa da crise na produção açucareira e, além disso, por causa da implantação da República no Brasil. Com essa crise financeira, com essa crise também social e da própria família do Augusto, e ele acaba saindo da Paraíba e indo morar no Rio de Janeiro. E essa troca de uma cidade para outra, também sair da Paraíba e para uma outra capital, que era o Rio de Janeiro, de certa forma influenciou muito a poesia do Augusto, porque ele teve outras experiências no Rio de Janeiro, porque ele saiu de certa forma da proteção da sua família e começou a viver por si só. Em 1914, o autor estava morando em Minas Gerais e acabou falecendo vítima de uma pneumonia, que não era uma doença muito rara e também ocasionava muitas mortes, e ocasionou diversas mortes entre poetas também. E eu consegui fazer muitas ligações da vida do Augusto com a vida de outros poetas. O Augusto me lembrou muito Álvares de Azevedo, que é um poeta ultra romântico, da segunda geração do romantismo, porque eles viveram muito pouco, as suas obras não foram reconhecidas pela crítica enquanto vivos, enquanto eles estavam vivos, e eles tinham assim uma certa melancolia como tema principal das suas obras. O Augusto dos Anjos viveu entre 2 períodos literários, entre o parnasianismo e o simbolismo. Então a sua poesia no início da sua carreira sofreu um pouco de influência tanto desses períodos quanto de poetas como Olavo Bilac, o Cruz de Souza, o Graça Aranha. Mas, mesmo assim, o Augusto dos Anjos conseguiu atingir uma maturidade tão grande, ele conseguiu inovar, ele conseguiu criar um universo poético tão superior à sua época, que ele não é considerado, ele não é encaixado em nenhum desses períodos do parnasiano e do simbolista, e ele é considerado um poeta pré-modernista. E a gente consegue perceber o porquê que ele não se encaixava nessas escolas literárias quando a gente lê o livro Eu, que é a sua obra mais famosa. Porque dentro do livro Eu, a gente não encontra os ideais parnasianos e simbolistas. A gente vê uma inovação na linguagem muito grande, a gente vê ideias modernas, palavreado científico, a gente tem uma colocação assim da morte e outros temas que não fazem parte do ideal dos períodos que ele viveu. Então, de certa forma, ele acabou inovando e sendo um poeta inigualável na nossa língua, porque o Augusto dos Anjos, na minha opinião, é um dos nossos maiores poetas, e a maturidade que ele conseguiu atingir no livro foi assim incrível, ela foi muito grande por ele ter vivido também muito pouco tempo. Muitos estudiosos, inclusive o Ferreira Goulart, acreditam que as suas obras são autobiográficas. Então, por ele falar muito de tristeza, de melancolia, de morte, putrefação, eles conseguem fazer um paralelo com a destruição da vida do autor, porque o Augusto dos Anjos lutou em muitas batalhas e perdeu muitas delas, então essas perdas acabaram influenciando muito a sua obra poética, e eu concordo assim com o que esses estudiosos falam, porque realmente
você percebe que a vida dele não foi das melhores e também por causa disso você consegue ter uma noção e consegue ver essa destruição da sua vida dentro das suas obras, dentro das suas poesias. E agora eu quero ler um trechinho do livro que vai falar sobre a morte do primeiro filho do Augusto dos Anjos, que teve assim uma contribuição, né, de certa forma uma contribuição muito forte para a poesia dele. Ao meu primeiro filho nascido morto com 7 meses incompletos, 2 de fevereiro de 1911. Agregado infeliz de sangue cal, fruto rubro de carne agonizante, filho da grande força fecundante de minha brônzea trama neuronial. Que poder embriológico fatal destruiu com a sinergia de um gigante em tua morfogênese de infante a minha morfogênese ancestral? Porção de minha plásmica substância, em que lugar irás passar a infância, tragicamente anônimo, a feder? Ah, possas tu dormir feto esquecido, panteisticamente dissolvido na noumenalidade do não ser. As poesias dele conseguem ter um apego, uma conexão muito forte, pelo menos comigo teve uma conexão muito forte, e eu acho que essa é a maior característica dele. Não interessa se ele fala sobre a morte, sobre o verme, se ele foi conhecido como poeta da morte por retratar muitas vezes a putrefação do corpo. Isso não é o papel principal, mas eu acho que a humanidade que ele consegue descrever, né, muitas coisas assim, a forma com que ele coloca, assim, com palavras rebuscadas, e também com uma carga significativa, né, um peso emocional muito grande, é a maior característica dele, e é por isso que eu acredito que ele se conectou muito comigo, sabe, não pelos temas que ele trata, mas pela forma com que ele trata. É até assim inconscientemente que você vai se sentir próximo dos sonetos, né, das poesias, porque teve muitas aqui que eu não entendi, mas aquelas que eu consegui gostar, aquelas que eu consegui entender, foi assim uma coisa inconscientemente. Ela fez sentido pra mim porque ela precisava fazer. E eu acho que essa é a magnitude da obra dele. Eu recebi esse livro em parceria com o grupo editorial Record, então eu vou deixar aqui na descrição o link se vocês quiserem fazer a compra desse livro. E eu espero que essa resenha tenha podido mostrar para vocês um pouco das características do Augusto dos Anjos, que ela tenha podido ilustrar talvez a carga de sentimento que a poesia dele tem. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Além disso, dá um joinha no vídeo que ajuda bastante na divulgação do canal. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou do livro, o que você achou do vídeo, se você se identificou talvez com o poema que eu li, se você tem interesse em conhecer o Augusto dos Anjos. Além disso, me segue nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!